Alô, gente querida, gente boa, coisa gostosa é poder estar outra vez com você. Todos os dias, meu coração sente uma falta enorme. Qualquer que seja o impedimento, deixa em mim esse vazio, porque é uma alegria enorme essa que me possui quando eu abro o Evangelho e o comunico com singeleza e pureza de coração com todos vocês. Nós estamos na parábola do joio e do trigo. Já vimos no primeiro momento, na primeira conversa sobre isso, a descrição de natureza simbólica, objetica, substantiva, usada por Jesus para ilustrar, para metaforizar, para parabolizar a mensagem que ele está trazendo. E aí nós vimos que depois disso, ele deu uma sequência na presença das multidões que o cercavam ali na Galileia e contou a parábola do grão de mostarda, que a gente vai pular sobre ela e voltar depois. Depois a parábola do fermento, e é o que vamos fazer posteriormente, voltar a ela. E aí os versos 34 e 35, conforme vimos antes, e veremos ainda minuciosamente mais depois, diz que sem parábolas Jesus não ensinava nada àqueles que estavam com ele ali na Galiléia. As parábolas eram a mídia, o meio, o modo, eram o instrumento e era um veículo cognitivo que ele usava com frequência total para ilustrar, aprofundar, facilitar a compreensão, a introjeção e a guarda definitiva do que ele estava ensinando, já que ele nunca mandou que escrevesse um livro, ele não tinha um escriba. Dentre os 12 apóstolos, ele não separou nenhum, dizendo: este escreverá todos os meus atos. A suposição dele e o que ele queria era que nenhum daqueles 12 apóstolos se distraísse. Queria que eles prestassem atenção em tudo. E queria que eles guardassem inequivocamente no coração todos os ensinos. Inclusive, também, posteriormente, a gente veio a saber, através do grande erudito acadêmico já na glória dos céus, Joaquim Jeremiah, e que foi uma pessoa importante no estudo, especialmente das parábolas, mas dos evangelhos. E ele, com todo o acervo que tinha, chegou à constatação de que o texto que nós temos aqui, eu tenho em português e você também, e que foi originalmente escrito em grego, que não foi jamais a língua que Jesus falou, era a língua universal, era uma espécie de Esperanto da época, era como, e muito mais até hoje em dia, o inglês é até muito mais do que o grego chegou a ser nos dias de Jesus, mas era um inglês daqueles tempos, dos últimos séculos, e continuaria a ser ainda por algum tempo, vindo a ser dramaticamente substituído pelo latim e depois todas as derivações linguísticas. Mas Jesus não falava nem hebraico. Conquanto ele soubesse hebraico, entendesse hebraico, é óbvio, mas ele falava a língua corrente, a língua do povo. E a língua do povo era o aramaico. No aramaico, o que acontece é que essas parábolas de Jesus, de acordo com o Joaquim Jeremiah, elas ganham métrica, elas ganham rima, elas se tornam como literatura de cordel, elas são memorizáveis com extrema facilidade. Por isso é tão singular e interessante que as mesmas parábolas apareçam
praticamente 3 vezes em cada um dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. As mesmas parábolas. Lucas diz que ele mesmo, que não tinha conhecido Jesus pessoalmente, fez uma longa, profunda, exaustiva e acurada investigação dos fatos desde a sua origem, entrevistando os espectadores originais, e sai com parábolas novas, e inclusive com as que Marcos apresentou e Mateus apresentou de maneira praticamente exata, de modo exato, sem haver diferenças de nenhum significado importante em qualquer das narrativas similares, sinópticas, desses evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. Porque havia uma facilidade de memorização extraordinária. Essa é a facilitação que Jesus oferece, como a gente viu ontem nos versos 34 e 35 de Mateus 13, mas a gente volta a isso depois. Aí ontem eu iniciei o que Jesus fez quando ele entrou na casa onde ele morava em Cafarnaum, e os seus discípulos agora, no particular, não mais diante das multidões, mas no particular, se aproximaram dele e disseram: escuta, por que tu falas só por parábola? Explica-nos a parábola do joio no campo. Aí vocês me viram falar como o elemento negativo tem um poder de determinação, de marcação, de estabelecimento de headlines, de labels, de definição informativa, de marca estigmatizada da ocorrência, mais do que qualquer outra coisa. Eles não perguntaram aqui, não disseram: conta-nos a parábola do trigo e do joio, ou conta-nos o significado do trigo. Não, eles foram para essa coisa turdidora. No meio de tudo isso que a gente está vivendo, e que ele chama de reino dos céus, existem elementos alienígenas, antagônicos, distópicos em relação à Boa Nova, em relação ao Evangelho. E aparentemente nós vamos ter que conviver com essa distopia enquanto a gente prega a esperança utópica do Evangelho que se realize, que se materialize, que se encarne no coração de algumas pessoas. Mas haverá sempre o outro contingente. Quem são esses? E ontem eu gastei um tempo explicando até a psicologia dessa atratividade. Aí Jesus respondeu: o que semeia boa semente, começa a explicar: sou eu, o Filho do Homem. E eu falei para vocês como ele sempre esteve livre. É o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, é o Cristo eterno, que em Daniel, na profecia de Daniel, é pela primeira vez designado como o Filho do Homem. E Jesus usa essa expressão de Daniel para se autodefinir praticamente quase todas as vezes nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E é só no evangelho de João que ele usa eu e usa também a expressão Filho de Deus, ou Filho, que é abundante na designação dele em João, tanto quanto não só João o faça no Evangelho, que carrega o seu nome, mas especialmente na primeira epístola, onde ele outra vez cunha essa designação de Cristo Jesus, e Jesus, o Cristo, como o Filho do Homem. É ele também, o João do Apocalipse, que superabunda a ideia do Cristo eterno como o Cordeiro eterno. E conclui-se o Apocalipse com o Cordeiro, que é o Cristo antes de toda a criação, e que também ganha essa marca, essa
expressão arquetípica do cordeiro, que era uma simbolização muito forte para os povos semíticos em relação ao significado do sacrifício, da oferta, do culto, da substituição do pecador por uma simbolização do pecado, e por aí vai, até ao ponto de que João Batista é quem indica definitivamente, dizendo: eis aí, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou, que tira e tirará sempre o pecado do mundo. Bom, dito isto, a gente volta para o fato de Jesus, explicando a parábola do joio e do trigo, dizer: aquele que semeia a boa semente sou eu, o Filho do Homem. A boa semente é sempre, do ponto de vista conceitual do seu significado, o Evangelho. Assim como na parábola do semeador e das 4 reações, 3 ruins, uma semente cai à margem e é levada, não vinga, a outra cai em terra e chão rochoso, não põe raiz profunda e morre, a outra cai entre espinhos e é sufocada, só uma vinga. E aí, nesse caso, eu expliquei ontem também, o conteúdo explícito da semente é o Evangelho que o Filho do Homem semeia na vida, nos corações das pessoas. E a grande diferença é que o chão é o coração. Ela é muito, muito existencial, a parábola do semeador. E aqui na parábola do joio e do trigo, a gente viu que a designação sobre onde essa semente cai e quem são essas sementes tem uma pequena variação. Quem são as sementes? Aqui Jesus diz que são os filhos do reino. Os filhos do reino são os que agasalharam a boa semente do Evangelho. Ou como o apóstolo Pedro diz na primeira epístola dele, no capítulo 1, ele diz que nós todos que estamos lúcida e conscientemente vivendo pela fé em Jesus, recebemos no nosso coração a divina semente. O Evangelho também é chamado por Pedro de a divina semente. Essa palavra criadora do universo, criadora de vida, criadora de regeneração, criadora de novo nascimento, criadora de ressurreição no coração desesperado, criadora de vislumbres proféticos do nosso real significado e da nossa vocação eterna para vivermos a eternidade. Esses são aqueles que acolheram o Evangelho. Aí, como eu disse ontem, o Filho do Homem, que é quem distribui isso livremente, está fazendo isso em todos os lugares da terra, porque o campo, ele disse, é o mundo, não é a igreja, não é o cristianismo, o trigo não são os cristãos. Tem cristão que é trigo, mas está entupido de cristão que é joio. Sendo que o lugar onde essa divina semente é implantada, é semeada, é semenhada, é um sêmen de semente, é posta, é derramada, o útero desse acolhimento, diferentemente da parábola do semeador, que é o coração de cada um de nós, aqui se diz que é o mundo. Se está falando de algo coletivo, algo universal, civilizatório, do destino da humanidade. Na parábola do semeador, a gente vê a escolha pessoal das pessoas, dos indivíduos. Na parábola do joio e do trigo, se está falando do mundo, se está falando da história, se está falando da civilização humana. E o Filho do Homem
É quem semeia essa palavra, e como eu disse ontem, dizendo isso já desde a minha conversão ao Evangelho, a minha tese de ordenação foi sobre isso, sobre a universalidade da graça de Deus em Cristo Jesus e sobre a liberdade de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, em Cristo Jesus, de falar, de se manifestar, de se semear no coração de quem Ele queira, mesmo que não tenham havido mensageiros levando essa informação. Antes de Jesus vir ao mundo, o Filho do Homem, o Cristo Eterno, já semeava essa palavra. Nunca, não houve a semeadura da palavra de Deus na terra. Como diz o Salmo 19, usado por Paulo em Romanos 10, aplicando de maneira soteriológica, salvífica, a palavra que no Salmo 19 é uma descrição da natureza. E aí, como Paulo mesmo diz em Romanos, tudo que de Deus se pode conhecer nos é revelado através das coisas que foram criadas. É que tem gente que nasce morta e nasce cega, mas tem gente que nasce viva e nasce de olhos abertos. Os que nascem vivos e de olhos abertos enxergam, ouvem a sua voz, essa palavra, até os confins do mundo. Até onde o sol se põe e desde onde o sol nasce, ou seja, em todo o planeta Terra sempre houve a voz de Deus, e essa voz de Deus sempre foi veiculada pelo Cristo Eterno, pelo Cordeiro Eterno, pelo Filho do Homem, pelo Verbo da vida, por todos esses sinônimos que dizem, traduzem e expressam a mesma realidade, a mesmíssima. Então, existe um evangelho eterno para pregar, como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 14, quando diz: eu vi um anjo forte, grande, voando pelo meio do céu, o qual tinha um evangelho eterno para pregar, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Vocês vejam como há uma dimensão na qual entes de uma outra natureza que não são humanos carregam esse evangelho eterno e distribuem como dom de graça esse evangelho eterno no mundo inteiro. Tudo é coerente. Se você não fizer uma leitura catequética, doutrinária, dogmática, estanque, cortante, cheia de fossos sistematizantes de acordo com os caprichos da sua religião, se você ficar livre para ler o Evangelho, tendo Jesus como chave hermenêutica, tudo isso fica óbvio. Tão óbvio ficará para você como é óbvio para mim. É pateticamente óbvio. Então, é Jesus na liberdade, é o Filho do Homem, é o Cristo Eterno que distribui no silêncio da vida a palavra de Deus chegando ao coração de todos os homens. Tem os que acolhem, tem os que não acolhem. Mas o lugar dessa semeadura é a sociedade toda, é a civilização, é o mundo, é o cosmos. Como o universo natural, é o mundo como sociedade, civilização humana, e é o mundo como sistema de perversidade, de controlação, de domínio, que também é confrontado por essa palavra como profecia da verdade. Não apenas através de profetas convencionais ou de pregadores convencionais ou de quem tenha aprendido isso como eu, lendo o Novo Testamento. Tem gente que aprendeu isso sem o Novo Testamento, sem acesso à Bíblia nenhuma, sem saber nada nem do nome Jesus, nem da existência dele, mas para cujos corações o Filho do Homem, o Espírito de Cristo, neles soprou. Neles soprou. Você vê um cara como Apolônio de Tínia. Levei um grupo agora comigo à Turquia
para visitar vários lugares interessantes, e no caminho a gente iria passar na frente da cidade de Tínia, onde nasceu um homem muito, muito interessante, um dos seres humanos mais interessantes da história da civilização humana, chamado Apolônio de Tínia. Ele foi praticamente contemporâneo de Jesus, um pouquinho mais novo do que Jesus. Provavelmente viveu sabendo nada acerca de Jesus, ou se soube alguma coisa, já foi bem depois de adulto, e depois de iniciado na prática do bem. E esse era um cara tão interessante, que ele curava doentes, expelia demônios, aconselhava os desesperados, consolava corações. Era um indivíduo que parecia um discípulo de Jesus andando solitariamente pela região da Turquia. Ele chegou a ir até a Índia, foi ao Egito, aprendeu sabedorias com os zoroastristas, aprendeu diversas noções de filosofias antigas e de natureza praticamente perene, porque são filosofias coerentes com o ensino de Jesus no Evangelho. É só você ler qualquer filosofia tendo Jesus também como sua chave hermenêutica, que você vê o que é coerente com Jesus, e o que é coerente com Jesus fica, o que não é você dispensa. Como Paulo disse, examinai todas as coisas, obviamente tendo Jesus como chave hermenêutica, e retende o que é bom. Aí vocês vão ficar com extrato, com supra-sumo, vão entender a vida com muito mais clareza. Pois bem, é esse Espírito de Cristo, é o Cordeiro, é o Filho do Homem quem semeia a boa semente. A boa semente carrega o conteúdo do Evangelho, da prática do bem, da verdade, da justiça, do amor, da misericórdia, do perdão, do acolhimento, de tudo isso que eu repito todo dia e que você já deve saber, no mínimo saber, pelo menos saber, para pelo menos sabendo começar a praticar alguma coisa. Do contrário, de nada vale o Evangelho para você nem na sua vida. Então, a boa semente tem que carregar esse conteúdo do Evangelho. Não há boa semente plantada pelo Filho do Homem no mundo que seja a antítese do Evangelho, que seja antagônica ao Evangelho. Não, não há. Aí sim pode vir, paradoxalmente, cheia do nome de Jesus, da pregação glorificando a igreja, exaltando a Bíblia, mas se não for segundo o Evangelho de Cristo Jesus, conforme a encarnação da verdade de Deus praticada e ensinada por Jesus, pode ter o nome de Jesus. O cara pode dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, aquilo e aquilo outro, milagres, curas e exorcismos, mas o Senhor Jesus diz em Mateus 7 que dirá a todos esses: eu nunca vos conheci, saiam daqui, vocês usaram o meu nome, mas eu não sei quem vocês são. Portanto, a boa semente tem que carregar o conteúdo do Evangelho. Aí vem Jesus e dá um passo além nessa explicação e diz: a boa semente não só carrega o conteúdo do Evangelho, porque os filhos do reino, ele vai dizer, que são os semeados por ele no mundo, onde a semente é distribuída, a mensagem é distribuída, a palavra está viajando por aí, atingindo gente que sabe, que não sabe, que dá nome, que conhece o CPF da história de Jesus ou não. É o Espírito de Deus livre, soprando aonde quer. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele chegou aqui, nos contou a verdade, e agora isso se tornou inescapável para mim. Se essa realidade me foi colocada e ela é segundo o que Jesus viveu, portanto, é segundo o Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. E os filhos do reino são os que seguem o Evangelho de Jesus. Aí vem Jesus e diz: o Filho do Homem semeou os filhos do reino, que são esses que tinham acolhido a boa semente.
nos seus corações e se tornaram filhos do reino, porque acolheram, deram razão a Deus e disseram: nós queremos ficar parecidos com o Filho do Homem. Queremos ser homens e mulheres de acordo com a imagem e semelhança do Filho de Deus, do Filho do Homem, do Cordeiro de Deus, do Cristo de Deus. A nossa vocação para ser e existir é nos tornarmos semelhantes a Ele, carregando nossas personalidades, nossas características, nossa cultura, mas sendo Jesuses dentro do nosso ambiente de vida, do nosso momento histórico, da nossa geração. Esses são os filhos do reino, não dá para explicar de maneira mais facilitada. Quem pegou, pegou, quem não pegou, deixou passar. Mas está aí, e está gravado para você voltar. Aí Jesus diz: os filhos do reino são esses, que acolhem essa palavra, que a encarnam, que vivem a partir dela, que têm-na como referência, como chave interpretativa para todas as coisas e para dar aquele poder de libertação para a prática do Evangelho a partir do próprio discernimento da nossa consciência pessoal, como disse o apóstolo João, e não precisais de que alguém vos explique, porque tendes a unção que vem do Santo Espírito de Cristo, vai esclarecer vocês, como também diz Paulo: se porventura ainda pensar de outro modo, o Espírito de Cristo vos esclarecerá. Paulo sabia que o Evangelho não dependia só dele chegar e contar a história bonitinho para todo mundo entender. Ele sabia que tem bloqueios subjetivos que só o Espírito de Cristo consegue vencer. Nos filhos do reino, de acordo com Jesus nessa parábola, esses são os indivíduos que acolheram isso, sabendo de Jesus ou não sabendo de Jesus. Notem o seguinte: quase ninguém ainda sabia de Jesus no mundo quando Jesus contou essa parábola. Ele estava contido ali na Galileia. Tinha gente que vinha de onde hoje é a Jordânia, aonde hoje é o Egito, onde é o Líbano, onde é a Síria, de alguns lugares desses. E depois, quando ele pregava em Jerusalém, tinha gente de outras etnias. Mas era muito pouca gente para ele ter a ousadia de lá na Galileia dizer que a boa semente eram os filhos do reino e que o lugar onde isso era semeado era no mundo todo. E ele não diz que isso seria semeado, ele diz que aquilo tudo já era uma realidade, nunca foi diferente, sempre houve os filhos do reino semeados pela graça de Deus no planeta Terra, na civilização humana. Do contrário, nós não teríamos sobrevivido como espécie até o dia de hoje. Só sobrevivemos porque Deus sempre nos deixou remanescentes, os filhos do reino, lutando com a melhor consciência, para que o espírito do amor, da graça, da verdade, da justiça, da solidariedade, segundo Cristo Jesus, segundo o Evangelho do Reino de Deus, presente na vida deles, sendo eles sal da terra e luz do mundo, influenciem de maneira preservadora a continuidade da história humana. Mas Jesus mesmo advertiu: vai chegar um tempo em que a malignidade vai ser tão grande e os filhos do reino serão tão poucos. E isso acontecerá porque a iniquidade vai crescer, 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 crescer. A corrupção, a mentira, o uso, o abuso, a manipulação nojenta, como a gente vê para todo lado, o autoritarismo, os autocratas, os poderes demoníacos do controle sobre a mente humana para todos os lados, vai crescer tanto, e o amor vai morrer no coração de quase todos. E quando o amor desaparece da terra, todo o mal, toda a treva prevalece.
O que nos tem salvado até aqui são os vagalumes do amor, são os lapsos de amor, de luzes de amor, de sabedoria, de bom senso, aqui e ali, que dão mais fôlego, dão mais oxigênio, dão mais tempo, dão mais sobrevida. Mas tanto menos quanto haja essa graça do amor, mais horrorosamente definidos no tipo de autodestrutividade que a gente vai escolhendo para nós mesmos e impondo sobre os outros, a gente vê o mundo cercado e tomado cada vez mais. Pois bem, a boa semente é plantada pelo Filho do Homem, e essa boa semente são os filhos do reino. Eu sou um filho do reino, por causa da graça de Deus, pela misericórdia de ter entendido e me sentir todo dia chamado e desafiado a viver essa palavra, a encarná-la, a ser um Jesusinho na minha geração, no meu tempo, entre os meus contemporâneos. Por isso eu sou um filho do reino. Eu busco o reino sublime, o reino eterno. Eu não sou filho de Karl Marx, eu não sou filho de Nietzsche, eu não sou filho de Sartre, eu não sou filho de nenhum outro luminar dos últimos tempos, dos últimos 200 anos. Não sou filho de nenhuma teologia, não sou filho de nenhum movimento religioso, não sou filho de nada disso. Eu sou filho do reino de Deus. Também sinônimo de reino dos céus. Plantado aqui dentro do meu coração. Vivido por mim como um ser que foi chamado para ser uma influência de Cristo na terra. Isso porque eu tenho a lucidez da compreensão do Evangelho. Tive o privilégio de conhecer Jesus pela fé. Agora, eu reconheço que eu tenho muitos irmãos espalhados pelo planeta inteiro que nunca tiveram essa chance, nem essa oportunidade, mas que reproduzem, semelhantemente a Apolônio de Tinha, graças de Deus. Uns mais, outros menos, uns com mais dons, outros com mais graça, outros com mais veemência, outros com mais alcance. Mas há aqueles que só no ambiente de suas vidas, de suas casas, de suas relações, de suas conjugalidades, de suas parentelas, são manifestações dos filhos do reino no mundo, e são esses sais que dão gosto e preservam, são essas luzes que iluminam, que vão mostrando o caminho para que a gente não tropece definitivamente nos abismos da nossa própria loucura, insanidade e cegueira. Esses são os filhos do reino, com consciência e sem consciência, mas o são. O que importa é que Cristo Jesus, o Filho do Homem, sabe de mim e sabe deles, e sabe de todos os filhos do reino, e os conhece e os chama pelos seus próprios nomes. Como ele mesmo disse, eu tenho outras ovelhas e um outro aprisco, a mim me convém conduzi-las. E ele sempre as conduziu, nunca não as conduziu, nunca não as conduzirá. Ou vocês pensam que na China só tem gente que está perdida? Está cheio de gente boa de Deus lá. Na Índia, no Japão, nas ilhas. Como eu digo e repito, até no cristianismo está cheio de gente boa de Deus. No islamismo, no judaísmo, tem gente boa de Deus. Até nos lugares das maiores arrogâncias. Quais são esses lugares das maiores arrogâncias? É o judaísmo santarado, é o cristianismo fanático e é o islamismo também fanatizado. São os lugares das maiores arrogâncias praticadas em nome de Deus na terra. Até nesses ambientes tem filhos do reino. Aí Jesus diz, respondendo a esses discípulos, escuta, que negócio é esse? E o joio? Que era a pergunta deles. Eles só perguntaram pelo joio. Jesus fez o favor de fazer essa introdução e explicando o cenário para eles. Mas e o joio?
Era a pergunta original. Jesus resume e diz: os joios são os filhos do maligno. O maligno, para Jesus, era também chamado de diabo, também chamado de Satanás, também chamado de trevas, também chamado de mentiroso, também chamado de homicida, também chamado de manifestação do ódio destrutivo. Esse é o maligno. E esse maligno, que existe de maneira conceitual e existe também tanto quanto anjos, que são seres de outra dimensão, e muitas e múltiplas dimensões, não são de uma categoria nem de uma espécie angelical ou alienígena ou extraterrestre ou multidimensional só. Eles são entes de todas as dimensões. Esses mensageiros do bem, espiritualmente falando, também tem a dimensão do maligno. Eu acho muito interessante gente que gosta de anjo, mas diz: não existe Satanás. Só não existe para você, que é um negacionista. Agora, eu sei que existe porque eu já estive em contato. Conheço essas artimanhas e essas manifestações e esse poder maligno, e sei diferenciá-lo de doença mental, de transtornos e desordens de todas as outras formas e naturezas, e sei diferenciá-lo da expressão pura e simples da própria perversidade da natureza humana. Conquanto essas outras coisas sejam realidades, elas não anulam esse a quem Jesus chama de o maligno. E os apóstolos todos também o designaram como tal. De modo que não dá para você dizer que crê no Evangelho, mas em nome de Jesus, em nome do Evangelho, transformar o diabo só numa caricatura. Não é uma caricatura, ele é uma caricatura na descrição religiosa, mas do ponto de vista de Jesus e do Evangelho, ele é um ente sutil, de muita sabedoria, de todas as ciências, de todos os conhecimentos conhecíveis, acessíveis e alcançáveis. Não há nada que o diabo não saiba e que a ciência tenha descoberto. Não há absolutamente nada. Esse é um ente perigosíssimo, juntamente com os outros idênticos a ele, ou da natureza dele, ou da subserviência dele, ou de conluio com ele, de dimensões, naturezas e energias diferentes da nossa, porém com capacidade de indução, de sugestão, de maliganização da existência humana na Terra, de exacerbação da maldade natural do nosso coração. Existe. Seria uma pena que você se tornasse um ente aleijado, só por causa da caricatura nojenta que em nossa volta está presente em todo lugar pela pregação dos evangélicos, ou dos pentecostais, ou dos neopentecostais, ou daqueles que criam esses capirotos tão patéticos que qualquer pessoa em inteligência diz: não, o diabo não existe. E aí o diabo deita e rola, porque o verdadeiro diabo é sofisticado. Ele dialoga num nível filosófico extraordinariamente mais sutil. Ele conversa com você a conversa que você pode entender. Ele usa as simbolizações que você pode compreender. Ou ele ateiza o diálogo de modo que possa lhe satisfazer. O diabo não tem nenhum compromisso em manter a fé no diabo no seu coração. O pior e mais perigoso de todos os diabos é aquele que não existe para você. Aí ele tem campo de absoluta liberdade e fartura para trabalhar os seus pensamentos, e você só vai dizer: estou tendo pensamentos diferentes, deve ser alguma coisa que eu preciso processar filosófica e psicologicamente ou emocionalmente, porque você não tem nem o elemento balizal
de Jesus como chave hermenêutica interpretativa para discernir as sutilezas malignas que vão tomando conta, pervadindo e dando metástase no seu ser e no seu coração. E você vai aí caminhando como um ateu soberano, dizendo: em mim não, eu não estou para além disso, tolinho, bobinho, não tem ninguém na terra para além disso. Quem disse isso foi Jesus. Você pode viver 1 milhão de anos, não vai ter capacidade de lhe desatar as sandálias dos pés. Se enxergue, garoto, garota, pelo amor de Deus. Aí Jesus diz: o joio que cresce duro, em abundância, que não dá fruto, mas ocupa espaço, que pervade pelo subsolo da terra, que inibe o crescimento do próprio trigo, é plantação do maligno. É gente que se tornou diabo. Se tornaram pessoas que escolheram não a divina semente para crescer dentro delas, mas escolheram o DNA maligno. Se identificaram com o genoma das trevas. Permitiram-se alterar nas engenharias genético, psíquico, pneumáticos, espirituais, portanto, das ações malignas no coração, na vida, no comportamento, na atitude humana. Isso começou usando o texto bíblico como referência, mas se você pegar todas as outras mitologias humanas espalhadas pelo planeta Terra, em todas elas tem um ente maligno. Você já prestou atenção que o diabo, que o maligno, que o Satã, seja ele de que natureza seja ou por que nome seja apelidado, está presente em todas as antropologias das místicas e míticas naturezas religiosas ou concepções de mundo e universo, em todo o planeta, nas mais de 1.500 culturas de maior impacto registrável, havia um diabo, um Satanás com outro nome. Portanto, é uma percepção da psicologia humana universal em todos os ambientes, em todos os tempos. Mas tomando a Bíblia como ponto de referência para nos simplificar a vida, isso aqui não é uma aula de antropologia nem de mítica dos povos, a partir da Bíblia, do Gênesis, a gente vê. Quando foi que o maligno semeou? Como foi que ele começou a semear? Ele começou a semear isso nos seres humanos a partir do pensamento, da conceitualização, da dúvida acerca de Deus, das intenções divinas, de que se colocou Deus como inimigo do homem. Ele não quer que você saiba, ele não quer que você cresça, ele quer te infantilizar, ele quer te bestializar, ele quer te tornar um débil mental, ele quer que você seja um ente de natureza simplificada no mundo natural, um pouquinho superior apenas a outros entes animais. Foi isso que a serpente, assim chamada no livro de Gênesis, onde esse arquétipo é usado, falou para a mulher e para o seu marido. Foram essas dúvidas iniciais que os fizeram tomar do fruto que gerou essa alteração cognitiva definitiva. Mas que não foi aquilo que nos arrebentou finalmente. Não foi aquilo que nos alienou de todo, porque eles comeram ainda do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, eles foram possuídos por ambivalência, por ambiguidade. Havia uma luta, uma psicose básica, uma rachadura essencial, um conflito, um choque, um clash interior. Desde o homem chamado de Adão na Bíblia. E você pode levar a idade desse Adão, ou
a figura arquetípica desse Adão para qualquer outro povo da terra. Aonde quer que a consciência de bem e do mal se tenha estabelecido, aí esse fenômeno chegou também, com toda a sua prevalência conflituosa. Mas a gente se converte disso. A gente consegue sair disso. Quando a gente entende, olha e começa a dizer, não, não é o que eu quero. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos 7, e vê o conflito de Paulo, que era um cara que cresceu instruído acerca dessas coisas, mas que detectava aquele pendor estranho. E ele diz, eu preciso vencer isso. E ele descobre que ele só desmobiliza esse poder tenebroso dentro dele, de acordo com Romanos 7, quando ele chega em Romanos 8 e diz, enfim, eu criei que Cristo Jesus da cruz levou todos os meus pendores malignos, todos os meus pecados, todos os meus venenos, todas as minhas malignidades, eu deitei sobre ele, confiei nele, disse, tu sugaste, chupaste, levaste sobre ti tudo isso que me matava. Aí ele diz, quando eu adquiri essa fé, eu entendi que agora eu tenho a possibilidade de pender, e só agora eu consigo pender na direção do bem, porque eu entendi definitivamente que já não há. Leia Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Descobri que agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, desse primeiro ludíbrio do maligno, travestido do ponto de vista arquetípico, semiótico, de serpente, para o engano da mente humana, disso aí, a gente é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Para quem fica sabendo objetivamente da informação, e até os que não ficam sabendo objetivamente da informação, mas que ouviram os segredos da voz do Filho do Homem, de Cristo Jesus, do Cordeiro Eterno, do Espírito de Deus nos seus corações. Que é o que Paulo diz em Romanos 2,16, que é também o que Paulo repete posteriormente, dizendo que vai chegar o dia em que todas as coisas serão julgadas e nós nos surpreenderemos quando os depósitos dos corações de todos os seres humanos do planeta forem abertos e a gente virra a graça de Deus que se manifestou sem que nós tivéssemos nenhuma ciência disso, em lugares impensáveis da terra, porque Deus amou o mundo. O campo é o mundo e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e resgatou gente, e resgata os que sabem e os que não sabem, no mundo inteiro. Mas os filhos do maligno, respondendo à pergunta dos apóstolos, são esses que acham que amor é idiotice, que acham que perdão é babaquice, que acham que graça é facilitação, só os fracos precisam. Os filhos do maligno são esses que acham que o que prevalece é a lei dos mais fortes, que o negócio é levar vantagem, que os fins justificam os meios, que você pode passar a pernada nos outros, seguir em frente sem nenhuma culpa, que não existe juízo e nem ninguém e coisa alguma acima de você, que você é a medida absoluta de todas as coisas, por isso você é tão narcisista e é a referência de si próprio. Você acha que nasceu com direitos de controlar os botões de autodestruição do mundo. Inveja o Putin. Inveja o Xi Jinping.
Inveja o presidente da hora nos Estados Unidos. Inveja em Israel quem tem o poder de apertar botões nucleares. Ou em qualquer outro país que tenha acesso a esses dispositivos de autodestruição planetária. São os que torcem pela mentira, pelas fake news, pelos enganos, pela manipulação, que aplaudem o manipulador, que aplaudem o mentiroso em debates políticos, que torcem para que os espertalhões prevaleçam sobre as pessoas boas, justas, verdadeiras, santas, ordeiras e sinceras na sociedade humana e no mundo inteiro. E aí eu poderia falar o resto do dia descrevendo quem são os filhos do maligno. Pode ser gente muito parecida com você. Pode ser gente muito parecida com seu pai, com a sua mãe, com o candidato em quem você vota, nas pautas e nas causas que você apoia, por aquilo em relação ao que você torce em favor no mundo, genocídios, covardias, nações usando de poderes extraordinários para esmagar, tomar, possuir, espoliar outras, e você aplaude, e você diz, é isso aí. Tem que ficar no topo da cadeia alimentar e comer o resto para baixo. Tanto faz. Esses são os filhos do maligno, com os quais você se identifica. Se identifica tanto que, eventualmente, com temor e tremor no meu coração, eu digo, se tornou um deles, quem sabe? Você se tornou um dos filhos do maligno? Aí você diz, não, eu não, porque eu não sou satanista. Coisa mais boba que existe é se tornar satanista. É se tornar luciferiano. Ah, eu sou luciferiano. Tenho grandes poderes. Tem poder lá para tua idiotice, no teu espelho. Seu bobão, sua bobona. Poder coisa nenhuma. Se eu chegar em nome de Jesus e bater o pé, você sai correndo. Você sabe que contra mim não vale encantamento. Que eu estou aqui todo blindado pela fé, impenetrável, que eu sou habitado pelo mais valente, enviado como um cordeiro para o meio dos lobos, mas inabalável no envio. Aquele que me enviou sabe o que estava fazendo. Agora você fica achando o quê? Que você não é filho do maligno porque você não pratica magia negra? É outra bobagem. É outra besteira. Tudo aquilo que vem já com a chancela e nome e anel do maligno, você está vendo o anel do maligno aqui, deixa eu chancelar. Isso aí já é palhaçada. É medieval times. É como aquele parque de diversão lá de Orlando. E você entra para assistir uma luta medieval de cavalos, com os seus escudos, derruba, enquanto você fica comendo galinha na arquibancada. É um showzinho que eu conheço há 40 anos, mais ou menos. Quando o cara diz, eu sou um luciferiano, um satanista, pratico magia negra, ou isso e aquilo, tenho o poder de fazer mal aos outros, é só um Epcot Center. É só aquela fachada, é só presépio para assustar os idiotas apavorados. Porque os verdadeiros filhos do maligno são mestres em teologia, em filosofia, em ciência política, em manipulação marqueteira, em fake news, em desejo e prática de eliminação do mais fraco que atrapalha, do mais pobre que atrasa, ou de alguém que tem algum poder, mas não tem maldade para exercê-lo, e você sente inveja, diz, aquele poder na minha mão viraria algo 10 vezes maior, vou matar, acabar, destruir, eliminar, sepultar essa figura, saqueá-lo e ficar com isso para mim, porque na minha mão isso vai crescer infinitamente mais. Os verdadeiros filhos do maligno são todos ideologizados, sutis,
são donos e praticam algumas coisas como fachada, que enganam imensa e profundamente. E, na maioria das vezes, muitos deles são líderes religiosos. Se tem um lugar onde os filhos do maligno ficam à vontade, é em nome de Deus, em nome de Jesus, liderando religiões, ou em nome de Maomé, ou em nome de Moisés, ou em nome de Abraão, ou em nome de qualquer outra coisa. Até o Putin precisa da bênção da Igreja Ortodoxa Russa e do Papa da Igreja Ortodoxa Russa, do patriarca, que vai lá abençoar até as bombas atômicas mais poderosas, as ogivas que ele vai construindo, vão recebendo água benta. Meu Deus, os filhos do maligno estão trabalhando e operando numa outra dimensão, que não é essa que você fica pensando que o diabo opera, dessa palhaçada de presepada, de palhaços e presépios. Isso aí é só para enganar você, que é um tolo, supersticioso, bobo, boba, enganável. Mas os filhos do maligno estão aí nadando de braçada e vocês vão votando, vão apoiando, vão curtindo, vão divulgando, vão expandindo malignidades para todos os lados. São instrumentos dessa difusividade dos filhos do maligno para todos os lados, e ninguém pode negar que isso só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Vai dizer o contrário? Jesus diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Jesus disse que não eram muitos, chamou-os de pequenino rebanho, diz que são aqueles que entram pela porta estreita, que andam no caminho estreito, que abrem mão de todas as larguezas das maldades e optam por um caminho que é mais fino, mas conduz diretamente à vida. É um duto de eternidade que eles seguem na sua caminhada e na sua travessia do processo histórico. Eles são os filhos do reino, que são entes de mente multidimensional e vão ganhando discernimento, mas o que mais os caracteriza é a prática simples do amor, aonde quer que eles habitem, e de todos aqueles que chegam até a eles para serem cuidados, das esposas e maridos aos filhos, a parentela, dependendo do âmbito, do alcance das mãos de cada um, vão fazendo bem aonde chegam, são os filhos do reino. E os filhos do maligno é o resto que está aí. Só para eu concluir no dia de hoje sobre os filhos do maligno, tem um segundo episódio em Gênesis 6, que é quando se diz: ora, naquele tempo, como se multiplicavam os filhos dos homens sobre a face da terra, nasceram-lhe filhas lindas, deslumbrantes, maravilhosas, lá atrás, há milhares de anos atrás, entre Adão e a serpente e Noé. Passou mais tempo entre Adão e o dilúvio de Noé do que entre o dilúvio de Noé e os dias de hoje. Passou muito mais tempo antes do dilúvio do que do dilúvio para cá. Nasceram mulheres assombrosamente belas. E aí Gênesis 6 diz que uma categoria de anjos, designadamente aqui de maneira genérica como Benai Elohim, como filhos de Deus, e designados no profeta Daniel como os vigilantes, e também assim nomeados no livro de Enoque pelo mesmo nome,